O cristão se une a Jesus na evangelização. Lá em João 17:18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja só, eu vou repetir. Isso aqui foi Jesus que falou na oração ao Pai antes dele se oferecer como sacrifício na cruz, algumas horas antes. Assim como tu, falando do Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Veja que Jesus primeiro fala que o Pai o enviou ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo com uma missão. Que missão foi essa? Dar a sua vida por nós como sacrifício na cruz. E nessa missão de Jesus inclui também o quê? Pregar o Evangelho. Anunciar a mensagem do Evangelho, que são as boas novas de salvação, que é a pregação da palavra de Deus, de como a pessoa deve viver. Jesus pregou o Evangelho por toda parte, por onde ele andava. Ele pregou a mensagem de Deus, de como ele esperava que as pessoas vivessem como discípulos dele, como um discípulo devia andar, como um discípulo deveria viver. Isso é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de salvação, de uma nova vida, de obediência a Deus, de caminhar com Cristo, de ser discípulo dele. Jesus foi enviado para evangelizar o mundo também, para trazer a salvação ao mundo, trazer a libertação para as pessoas, anunciar a salvação na pessoa dele, de que aquele que cresce nele seria salvo. Como diz lá em João 3,16, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, recebe a vida eterna, não perece. Então essa foi a missão de Jesus também. E Jesus todos os dias da sua vida se dedicou à missão de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus e de anunciar a si mesmo como Salvador da humanidade, como aquele em quem as pessoas deveriam crer para serem salvas, para alcançarem o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Então Jesus veio evangelizar o mundo, veio anunciar a salvação ao mundo. E ele diz também que da mesma maneira como ele foi enviado, ele envia a cada discípulo seu para o mundo também. Para quê? Para pregar o Evangelho, para fazer a mesma coisa. Ele disse também, eu os enviei ao mundo. É o que nós vemos acontecendo lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus diz assim, que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que Jesus mandou a igreja fazer. Quando ele enviou a igreja ao mundo, foi para isso, para pregar o Evangelho. Nós nos identificamos com Cristo também na evangelização, porque assim como ele foi enviado para anunciar a salvação que está na pessoa dele, a igreja foi enviada por ele para anunciar a salvação na pessoa de Cristo. Então, se você é a igreja de Cristo, se você é cristão e faz parte dessa igreja, você tem que ser alguém que prega o Evangelho, que vive para pregar o Evangelho. A razão de nós estarmos nesse mundo aqui é porque nós devemos pregar o Evangelho. Deus espera que a gente pregue o Evangelho. A razão da igreja estar aqui é para pregar a mensagem de salvação de Jesus Cristo.
Não existe outra razão para a igreja estar aqui. Se não fosse por esse motivo, por que nós estaríamos aqui? Paulo certa vez falou que ele preferia partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou seja, morrer para estar com Jesus. Mas que por causa das pessoas que necessitavam ouvir mais do Evangelho, serem ensinadas no caminho do Senhor, ele preferia ficar para poder cumprir a sua missão de apóstolo dos gentios, ou seja, de alguém que foi enviado para pregar o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui por esse motivo. Se você é cristão, saiba que você tem que se identificar com Cristo nisso, tem que estar unido a Cristo nisso, na pregação do Evangelho. Você tem que ser uma pessoa que anuncia o Evangelho, que fala de Jesus, que anuncia boas novas, que fala da salvação por onde você vai, não apenas através do teu testemunho, principalmente dessa maneira, mas também abrindo a sua boca, testemunhando de Cristo verbalmente, falando, pregando a palavra, mostrando para as pessoas a salvação em Cristo Jesus. Esse é um dos principais propósitos da igreja. Se você diz que é da igreja, igreja corpo de Cristo, e não evangeliza, você não está vivendo como um cristão. Você está em desobediência a Deus. Você está vivendo como um incrédulo. E hoje em dia, nas instituições que se dizem cristãs, nas igrejas, entre aspas, não está mais se vivendo a grande comissão. Que o que é a grande comissão? É esse envio de Jesus, dos seus discípulos ao mundo para pregar o Evangelho. Nas igrejas hoje se vive a grande omissão, ou seja, é uma grande falta de responsabilidade das pessoas que dizem que são cristãs, mas não estão pregando o Evangelho. A maioria das pessoas que estão dentro das instituições que se autodenominam igrejas, mas que muitas vezes nem igrejas não são, a maioria dessas pessoas não tem conhecimento de que tem essa responsabilidade, ou se tem conhecimento, ignora. Vive como se não devesse fazer isso. Vive como se isso não fosse sua responsabilidade. E Paulo disse certa vez: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, ai de nós se a gente não pregar o Evangelho. É nossa responsabilidade, é mandamento do Senhor, não é uma opção para o cristão. Não é algo que a gente faz se der tempo, se a gente quiser, se a gente tiver condições financeiras, se a gente tiver disposição para isso, se a gente tiver ânimo. Não, não é uma opção, é um mandamento. Eu tenho que ir, ainda que eu esteja sem tempo, ainda que eu esteja com medo ou que eu esteja com dificuldades, eu tenho que procurar pregar o Evangelho. Nas igrejas hoje existe uma grande omissão. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje não querem pregar o Evangelho. Essa é que é a grande verdade. A maioria das pessoas que estão nas igrejas hoje só querem ficar dentro das igrejas engordando, se alimentando de palavras dia após dia e não oferecem nada para ninguém daquilo que elas ouvem. Elas ouvem e aquilo morre com elas porque elas não repartem esse alimento com ninguém. As pessoas querem ficar dentro das quatro paredes, simplesmente ali ouvindo mensagem após mensagem, buscando ser abençoadas por Deus, querendo bênçãos de Deus, querendo orações, querendo milagres, querendo curas, querendo sucesso, querendo prosperidade, querendo bens materiais. Estão lotando os templos atrás de benefício próprio, atrás de alguma coisa que lhes ajude a ter sucesso na vida, a ter uma vida mais tranquila nesse mundo. Enquanto as pessoas estão perecendo do lado de fora, indo para o inferno, debaixo de condenação, e a maioria das pessoas dentro da igreja não se importa. Não se importa. Não querem fazer nada para mudar essa situação. Não querem fazer nada.
E sabe por que não querem fazer nada? Porque muitas vezes nem elas mesmas se converteram a Cristo. Elas mesmas não têm o amor de Deus no coração. Muitas delas não estão revestidas do poder do Espírito porque nunca buscaram isso. E se já tiveram isso algum dia, abandonaram, apagaram o Espírito na sua vida, como eu falei antes. A maioria dessas pessoas que estão dentro das igrejas, na verdade, estão precisando se converter. Estão precisando conhecerem o Evangelho de verdade. Estão precisando terem um encontro com Cristo. Não amam o próximo, não se importam com o perdido. É por isso também que elas não evangelizam. E aí nós vemos essas igrejas lotadas de pessoas. As pessoas, dia após dia, fazendo cultos, pregações, louvores, e ninguém sai ali de dentro para fazer nada, para fazer diferença na vida de ninguém. E quando essas pessoas estão nas suas escolas, nos seus trabalhos, elas também não falam de Jesus. Elas não se identificam como cristãos, elas não pregam o Evangelho, elas não dão bons testemunhos, elas não fazem nada. Porque elas não têm consciência de que elas têm essa missão, de que elas precisam fazer isso. Se você diz que é um cristão e não prega o Evangelho, você está sendo omisso e você não pode se chamar de cristão, dizer que é cristão. A maioria das pessoas está dentro da igreja e quer fazer sabe o quê? Quer pregar só para os crentes, quer louvar, quer tocar algum instrumento, quer participar de uma peça de teatro, quer ficar trabalhando com crianças dentro da igreja, ou quer ficar fazendo alguma coisa ali, organizando eventos, organizando obras ali dentro da igreja só para beneficiar as próprias pessoas que estão ali naquela comunidade. E muitas dessas coisas, não todas que eu falei, muitas dessas coisas são boas e devem ser feitas. Mas a principal obra é pregar o Evangelho. A maioria dessas pessoas está dentro da igreja e acha que está pregando o Evangelho porque está fazendo alguma coisa ali dentro da igreja e acha que isso é pregar o Evangelho. Ela até está contribuindo de alguma maneira com a obra de Deus, de uma maneira muito superficial, mas ela está contribuindo. Só que essa contribuição é mínima. Tem gente que acha que porque está louvando na igreja, já está cumprindo a missão dela no mundo como cristão. Tem gente que acha que porque está fazendo uma peça de teatro, já está evangelizando o mundo. Tem gente que acha que porque levou 1 quilo de alimento para a igreja, está pregando o Evangelho. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de entendimento muito grande. A pessoa não faz diferença nenhuma no mundo. Não fala de Jesus para ninguém. Mas se acomoda fazendo alguma coisinha ali dentro do templo e acha que isso é servir a Jesus, acha que isso é pregar o Evangelho. Tem gente que sai para distribuir o jornal da sua denominação na rua e acha que isso é pregar o Evangelho. Isso é fazer propaganda da sua denominação. Isso não é pregar o Evangelho. Tem gente que sai para convidar os outros para ir para a sua igreja e acha que isso é pregar o Evangelho. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar da salvação de Cristo para as pessoas. Não é convidar as pessoas para dentro da igreja. Nós temos que ir para fora da igreja, do templo ali, e falar para as pessoas que estão lá fora. Não é esperar que as pessoas venham para dentro para ouvir a palavra ali, porque muitas delas não virão. Nós temos que ir até onde elas estão, nos becos, nas ruas, nas casas, no meio do mundo, abandonadas, perdidas, e falar do Evangelho lá para elas. Lá onde elas estão, não é esperar que elas venham. Tem gente que acha que porque está convidando as pessoas na rua para um culto campal que vai ter na sua rua, ela está evangelizando. Isso não é evangelizar, isso é convidar alguém para uma programação. Só quem vai evangelizar é a pessoa que vai pregar no culto ali na rua. Evangelizar é você sair de dentro daquelas 4 paredes e ir na sua escola, no seu trabalho, nas casas, nas ruas, seja onde for, e falar de Cristo, falar da salvação, falar da morte de Jesus, pregar a mensagem do Evangelho. A verdadeira e genuína mensagem da cruz do Calvário, de que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Isso é pregar o Evangelho. Se você não está fazendo isso, você não está pregando o Evangelho.
E você não pode dizer que é um cristão, porque um cristão, ele prega o evangelho. Ele fala de Cristo para as pessoas. Eu estou falando isso com você porque hoje em dia a igreja está dormindo. A igreja, principalmente a instituição, não os servos de Deus verdadeiros. Aqueles 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Esses pregam o evangelho, eu sei. Eu estou falando de você que está dentro de uma instituição que diz que é cristão e não faz nada. E você diz que se converteu a Jesus. Hoje em dia é uma omissão muito grande. A maioria das igrejas onde eu passei, uma das coisas que menos é feita é se pregar o evangelho para as pessoas nas ruas. As pessoas fazem todo tipo de programação interna para dentro do povo ali dentro, da igreja. Mas ninguém quer sair às ruas para pregar o evangelho. Também não pregam, as pessoas não pregam para os seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola, não. Porque as pessoas têm medo de falar de Jesus. Porque sabem que vão ser rejeitadas. Sabem que não vão ser aceitas. E aí elas se encolhem, se acovardam. Elas não entendem o que Jesus falou para o profeta Ezequiel. Ezequiel, vá e pregue. Quer elas ouçam, quer deixem de ouvir. Elas hão de saber que houve no meio delas um profeta. Você tem que ser assim como um profeta de Deus que prega. Quer elas ouçam, quer elas não ouçam. Mas um dia elas vão saber. Passou um profeta de Deus aqui na minha casa, na minha rua. Falou comigo e eu estou condenado porque eu não ouvi. Faça a sua parte. Então a maioria das igrejas onde eu passei, nem evangelização não tem. As pessoas não fazem nada simplesmente, não há ministério de evangelização. Se faz ministério de tudo. De tudo. Até de coisas que nem deveria ter na igreja. Mas as pessoas não fazem ministério de evangelização. Pouquíssimas igrejas fazem isso. Vão às ruas, vão às cidades, tentam alcançar outros locais. As pessoas não querem se envolver com isso. Você chama as pessoas para evangelizar, digo isso por experiência própria, porque eu já tive a misericórdia e a graça de Deus de liderar ministérios de evangelismo nas igrejas. A gente chama as pessoas para evangelizar, vem 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas, numa igreja de 100, 200 pessoas. Não há apoio dos pastores, não há apoio das lideranças. É um trabalho difícil, penoso, duro, que ninguém quer fazer. Que as pessoas têm medo, que não querem se envolver naquilo. E muitas igrejas nem sequer ministério de evangelização têm. Já desistiram disso faz tempo. Ninguém não faz nada. São só programações para si mesmos. E as pessoas não fazem diferença como corpo juntas e nem individualmente por onde elas vão. Eu sei que evangelizar é difícil. É por isso que muita gente não quer. Porque a gente é rejeitado, a gente é humilhado, a gente é insultado, corre risco de apanhar, corre risco das pessoas falarem mal de você. Tudo isso acontece. Por isso que as pessoas não querem ir. É difícil, eu sei que é difícil. A nossa carne não quer ir. A gente sente um pouco de medo. A gente sente dificuldade, porque a gente sente a resistência do inimigo. E humanamente falando, você quer fugir daquilo. Mas quando você é cristão, você sabe que você não pode fugir. Como Paulo disse, que ele pregou o evangelho lá em Corinto, em temor e tremor. Mas ele foi. Precisou Deus dizer para ele, Paulo, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo foi. Ele estava com medo, mas ele foi. No nome de Cristo. A gente sai para evangelizar na rua, nas casas. É difícil, as pessoas rejeitam. As pessoas não aceitam. As pessoas às vezes nos desprezam. Olham feio para nós. Isso é o mínimo. Às vezes insinuam que querem bater em você, que querem fazer alguma coisa com você. Isso acontece. Dá uma vontade de você ficar em casa, humanamente falando. Mas quando você é um cristão de verdade,
você se une a Cristo na obra de evangelização, porque você sabe que as pessoas estão perdidas, que elas precisam de salvação, então você decide sair da sua comodidade para ir até elas, para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, por amor a Deus, por amor às pessoas, porque você sabe que elas precisam e você sabe que Deus espera que você vá, que Deus quer contar com você, que você precisa ir. Então você vai e você fala e Deus vai fazer a tua palavra produzir frutos, fazer as pessoas se converterem. Então, se você diz que é cristão, mas não se une a Jesus na evangelização, eu sinto muito lhe dizer, meu amigo, mas você também não pode dizer que é cristão, porque o cristão é aquele que prega o evangelho.